Paulo disse que nós somos templos, morada do Espírito Santo de Deus. Em você existe uma semente capaz de ganhar Lausanne, a Suíça e o mundo para Jesus? Glória a Deus. Onde reside o problema, pastor? Se essa semente já está em mim? Dá, por favor, abrir a Bíblia, né, por favor. Aleluia. Eu acho que eu não vou despedir as crianças hoje não, né? Não, eles estão quietinhos. O Espírito de Deus está controlando aqui. Amém. Glória a Deus. Uma vez eu estava pregando em uma igreja e chegou um bêbado lá fora. E os porteiros seguravam o bêbado assim e não queria deixar o bêbado entrar. E a igreja era comprida, eu estava lá distante vendo aquela cena. Aí Deus me deu uma autoridade. Amém. No culto, a unção ela se manifesta pelo menos de 7 formas diferentes. Unção para pregar, unção para ensinar, unção para profetizar, unção de liberalidade, prosperidade, unção de libertação. Isso tudo acontece no serviço, no culto. Porque esse culto aqui não é feito ao homem, é feito ao Espírito de Deus. E eu, de lá do púlpito, eu disse: ei, deixa este homem entrar. Ele vai ouvir a palavra. Ele vai, no final do culto, fazer um compromisso com Jesus. Glória a Deus. E o homem entrou, sentou quieto. O porteiro não queria deixar ele entrar, ele tão bêbado que estava. Quando terminou o culto, a pregação, ele aceitou a Jesus. Amém. Estava totalmente curado. Amém. Glória a Deus. Quem lava é o Espírito. Verdade. Nós nascemos sob leis, lei da gravidade, leis. Deus está nos chamando para uma lei da liberdade. Amém. Presta atenção, não é lei da libertinagem. Lei da liberdade. Quantos libertos tem aqui? Glória a Deus. Amém. Aleluia. Eu estava lendo a Bíblia esta semana. Eu vou ser muito tranquilo no que eu vou trazer hoje, meus amados. Eu nunca preguei, às vezes até toquei nesse tema, mas nunca preguei sobre este tema. E Deus, durante essa semana, todas as madrugadas, quando eu ia em oração, Ele me cobrava. Todas as madrugadas que eu ajoelhava para orar, Ele me cobrava. Eu disse: eu não gosto de falar sobre isso. Eu tenho experimentado isso em minha vida. Não gosto muitas vezes de falar porque parece que eu estou sendo exibicionista. Não gosto de falar. Mas Deus me cobrou. E Ele viu que tinha muito temor em meu coração. Hoje, na hora que eu vim acordando, na verdade não foi nem acordando, porque eu tinha acordado 5 horas da manhã, orei, voltei para deitar um pouco. Quando eu estava levantando, Ele me deu o Salmo 121. Não leia agora. Não leia agora. Para que todos os temores saíssem do meu coração e eu tivesse liberdade de falar sobre isso aqui nesta manhã. Você acredita que Deus quer abençoar a sua vida de uma forma extraordinária? Amém. A irmã Ada, ela fez menção. Nós falamos aqui na quarta-feira sobre Jabez. E nós falamos aqui que Deus ainda não nos abençoou com todas as bênçãos que Ele quer nos abençoar. Onde está a falha? Talvez em Deus, né? Eu li um versículo em Lucas 22 que eu fiquei assustado. O Senhor Jesus está conversando com os discípulos sobre a sua morte que estava para acontecer. Não abra a Bíblia ainda. E ele, falando sobre sua morte, Pedro disse: Senhor, eu estou pronto a ir contigo até a morte. Aí Jesus diz assim: Pedro, o diabo me pediu para peneirar você e tal. E mais à frente ele diz assim:
Mas quando você se converter, apacenta os meus irmãos. Eu acho que esse negócio de se converter, aqui nessa igreja não tem ninguém em conversa, não, né? Todo mundo é convertido aqui, amém? Amém? Eu senti um negócio fraco, assim, amém? Esse negócio só acontece lá com os discípulos de Jesus, aqui não. Vocês estão entendendo o que é que eu estou falando? Vocês estão entendendo? Esse negócio de se converter, gente precisando de se converter, isso só lá com os discípulos de Jesus, a gente aqui não. A gente aqui não. Quando Israel estava para entrar na terra prometida, promessa de Deus, eu vou levar vocês para uma terra que mana leite e mel. Eu vou levar vocês para morar em casas que vocês não construíram. Eu vou levar vocês para comer fruto de árvores que vocês não plantaram. Eu vou levar vocês para uma terra que vocês beberão água de fonte que vocês não cavaram. E ele... Eu fico nervoso quando eu começo a falar sobre isso. Aleluia. Deixa eu me acalmar. Moisés levantou 12 espias para descer, para espiar Canaã. Como é a terra? Os homens lá são fortes, grandes, pequenos. As cidades são vilas, são cidades fortificadas. Como é Canaã? Nós não sabemos, nós queremos saber como é Canaã. Fazia tempo que Abraão peregrinou pela terra de Canaã. Jacó foi como escravo para o Egito e ali permaneceram por 430 anos. Eles não sabiam como era Canaã. E eles queriam saber como era Canaã. E mandou 12 espias. Entre os 12 espias estava Caleb e Josué. Ou seja, Oséias. Josué é o apelido que Moisés colocou nele. E quando eles espiaram a terra, diz que eles voltaram no Vale de Escol. Tem algumas coisas na Bíblia que eu lia que eu não acreditava. E essa era uma delas. Eu não sei se isso acontece com você, mas me perdoe, eu sou incrédulo, tá certo? Então eu lia que eles escolheram um cacho de uva que precisou 2 homens para carregar. Uma vez eu li que a terra abriu e engoliu os filhos de Coré vivo. A terra abriu, eu nunca vi sequer um terremoto. E a terra abriu e engoliu homens vivos. Um dia na Indonésia eu tive que ver isso. Uma vila totalmente engolida. E quando eles trouxeram aquele cacho de uva muito grande, 2 homens carregando, vou só fazer uma observação aqui, tá? Quando você lê a Bíblia, não discorde. Se alguém é mentiroso, é você. Se alguém é mentiroso, sou eu. Mas a Bíblia não mente. E eles trouxeram, e só que o coração deles se derreteu. O coração deles se derreteram. E eles ficaram com muito medo. E Josué e Caleb disse: olha, o Senhor tem estado conosco. Nós temos certeza que o Senhor tem estado conosco. Por isso não tema ao povo desta terra, porque o Senhor se retirou deles e está conosco. Aleluia. Olha a palavra: não temas. Aleluia. Amém, Senhor. Não temas. E eles disseram: não, os homens de lá são gigantes, filhos dos Anaquins, homens muito grandes. Nós éramos diante deles como gafanhotos. Nós não éramos nada diante deles. E quando Josué e Caleb continuou insistindo, eles pegaram em pedra para apedrejar Josué e Caleb, porque cria em Deus. Você tem sido apedrejado hoje porque você crê em Deus?
Eu fui fazer uma conta de 12 pessoas, somente 2 creram e eu pensei que era 18%. Quando eu fui para a matemática, para a calculadora, não é 18%, é 16%. 16% tinha o coração crente, convertido. O resto, 84%, precisava se converter. E foi necessário para que aquele povo não fosse apedrejado, que a glória do Senhor aparecesse. Amém. Ai, irmãos. Amém. Muitas vezes, se não for o Senhor que seja por nós, a gente é engolido. Verdade. Não me leve a mal. Por favor, não me leve a mal. Se um demônio se manifesta no meio da igreja, a gente expulsa no nome de Jesus. Amém, Senhor. Mas se tem uma alma rebelde dentro da igreja, o que é que a gente faz? Eu não sei se entenderam. Amém, Senhor. Glória a Deus. Jesus, Senhor. Aleluia. Aleluia. Vamos abrir as nossas Bíblias. Deuteronômio 8, 17, 18. Deuteronômio 8. Deuteronômio é a repetição da lei. Toda a lei que tinha sido dada é repetida. Vocês sabiam que Deuteronômio foi o livro que Jesus mais citou? Quando Jesus, no seu ministério aqui na terra, pregava e ensinava, Deuteronômio foi o livro que ele mais citou, que ele mais fez citação. Aí diz assim a palavra do Senhor: e digas no teu coração, a minha força e a fortaleza da minha mão me adquiriu estas riquezas. Antes, diga assim, antes te lembrarás do Senhor teu Deus, porque Ele é o que te dá força para adquirir riquezas. Eu não sei se vocês já ouviram alguém dizer assim, eu comprei um carro novo. E fala para alguém, a pessoa, oh, Deus te abençoou, né? Aí a pessoa diz assim, não, eu trabalhei. Eu já vi várias vezes, não sei você, mas eu já vi várias vezes isso. Vocês prestaram atenção aqui? Antes te lembrarás do Senhor teu Deus, porque Ele é o que te dá força para adquirires riqueza. Agora, adquirir riqueza com uma finalidade. Engraçado, a Bíblia é toda conectada. A Bíblia, se você ler uma coisa na Bíblia, eu era novo convertido, a esposa de um pastor me falou isso. Quando você lê uma coisa na Bíblia e você não entender, não se precipite. Continue lendo a Bíblia. Às vezes a gente quer tirar dúvida com alguém, né? Mas continue lendo a Bíblia, porque você vai encontrar a resposta dentro da Bíblia. Essa é a primeira regra de interpretação bíblica. A Bíblia interpreta a própria Bíblia. A fim de confirmar o seu pacto, então adquire riquezas para quê? A fim de confirmar o seu pacto que jurou a teus pais, como hoje se vê. Deus tem um pacto eterno
a aliança eterna, o Evangelho de Jesus Cristo. E para isso ele tem chamado homens e mulheres. E ele vai entregar riquezas na mão de homens e de mulheres, para que esse trabalho seja feito. Pregar o Evangelho é barato, irmãos? Não. Uma vez eu precisava de $20 mil. Eu estava já há 3 anos no Timor e eu precisava ir no Brasil. A minha igreja não tinha condição. E eu comecei a orar. E quando eu comecei a orar, eu recebi um e-mail. Houve um pastor em Brasília. Primeiro esse pastor ligou para mim, uma igreja muito rica. Só tinha deputados, essa gente, né? Ligou para mim e disse: pastor Enoque, tudo bem? Eu disse: tudo bem, meu querido. Olha, eu senti do Senhor dar uma oferta para o irmão. Não é para os projetos, não. É para o irmão mesmo. É uma oferta pessoal. Aí o irmão está precisando de alguma coisa. Eu disse: eu tenho 3 anos vivendo aqui no Timor sem voltar ao Brasil. E nordestino sabe como é, né? Ligado à família, né? Saudade dos parentes. Se o irmão pudesse ajudar pelo menos com 2 passagens, porque seriam 4, no final fecharia quase $20 mil. Eu ficaria muito agradecido. Aí ele disse: eu vou consultar a igreja aqui e a gente vai te dar uma resposta. Você ligou para mim de volta? Assim foi esse irmão. Não ligou mais. Mas um mês depois eu recebi um e-mail de uma igreja no Japão. E o pastor disse: pastor, nós estamos fazendo uma série de conferências missionárias aqui no Japão. E nós temos 20 igrejas por todo o Japão interessada que o Senhor venha aqui falar sobre missões. Poderia o Senhor vir, acho que foi no mês de janeiro? Novembro, em outubro. 2006? Não, 2003. Aí eu disse: com todo prazer, meu querido. Passei 21 dias pregando ali no Japão. Tinha dia de eu pregar em 3 igrejas diferentes. Um dia de manhã em uma, de tarde em outra e de noite em outra. E cada igreja que eu passava, os irmãos faziam oferta e diziam: isso aqui é para o pastor. Quando eu saí do Japão, eu tinha o dinheiro completo para ir no Brasil. Amém. Glória a Deus. Nem sobrou e nem faltou. A palavra dele diz: aquele que colheu demais, fala do maná, tá? Aquele que colheu demais, não lhe sobrou. E aquele que colheu de menos, não lhe faltou. Esse milagre quem faz é Jeová. Tá? Então, eu vou contar aqui uma outra história bíblica. Josué assume a liderança, Moisés morre e Josué assume a liderança do povo para entrar na terra prometida. E a primeira batalha, quem já foi em Israel sabe, depois que você atravessa o Rio Jordão, Israel vem todo por fora do Rio Jordão, pela parte oriental. E quando eles atravessaram o Rio Jordão, a primeira batalha que eles enfrentaram foi para tomar Jericó. Jericó é uma cidade que você facilmente, andando, você sai dela e vai até a margem do Rio Jordão, fica muito próxima do Rio Jordão. E Jericó era uma cidade muito fortificada, era uma cidade muito forte. E todos conhecem a história de que o povo de Deus cercou a cidade por 7 dias, no 7º dia cercou a cidade por 7 vezes, tocou os seus instrumentos e, como Deus prometeu, os muros caíram ao nível do solo. Mas Deus tinha dado uma ordem a Josué, e Josué proclamou esta ordem a toda a congregação. O Senhor tinha falado para Josué: vocês não tocarão em nada. Todo tesouro, todo ouro, toda prata de Jericó vai para o tesouro do Senhor. E o que é que aconteceu? Um homem chamado Acã, ele viu uma capa babilônica, ele viu 50 ciclos de prata
e uma cuia de ouro, e ele pegou aquilo e escondeu. Tudo bem. O problema não foi porque ele pegou. O problema foi porque ele transgrediu o que Deus determinou. Tá certo? Escondeu. Tinha uma outra cidade, não tão longe, por nome Ai. Era uma cidade pequena. E os homens, os guerreiros, disseram, não incomode um exército muito grande, porque de que adianta a gente cansar o exército para tomar aquela cidadezinha boba? Não poucos homens, acho que 2.000 homens é suficiente para tomar aquela cidade. Eles subiram e começaram a guerrear contra aquela cidade e começou a ter perdas. Perdas, 39 homens morreram. E eles voltaram, fugiram de diante do inimigo, fugiram de diante do adversário. E Josué foi orar, o que é que aconteceu? O que é que aconteceu? E Deus disse, existe maldição no meio de vocês. Existe maldição, anátema no meio de vocês. E quando foi procurar ver, era Acã. Hoje as coisas acontecem no seio da igreja, a gente passa a mão, não é? Dá docinho, né? Dá um beijinho, um abracinho, não é? Não é assim, irmãos? Mas naquela época, meus queridos e amados irmãos, a coisa não era tão docinha assim. Quando descobriu que foi Acã que tinha feito aquilo, eles levaram Acã, a capa, o ouro, a prata, o jumento, os filhos, tudo que tinha conexão a Acã, a um vale chamado Acor. E ali eles queimaram Acã, a família e tudo que era de Acã. E ele disse, assim como você perturbou Israel, o Senhor te perturba neste dia. Tem gente aqui que gosta de justiça, né? E depois de queimar, apedrejaram e fizeram um monturo de pedra sobre Acã. Mas quando foi para tomar Ai, foi diferente. Deus disse, todo o despojo de Ai vai ficar com vocês. Você está pensando que o seu Deus é ganancioso, é mesquinho? Não é não. Não é não. Ele sabe a parte que te compete e a parte que compete a Ele. Ele sabe a parte que compete a Ele. Então, meus amados, o erro está em justamente desobedecer a palavra de Deus. Eu sei que aqui nesta cidade, aliás, isso também está acontecendo pelo mundo, mas aqui, eu posso dizer uma coisa para vocês. Aqui foi um lugar, depois de eu ter trabalhado em muitas partes do mundo, mas aqui foi um lugar onde eu vi as piores barbaridades sobre igreja e sobre pastores. As coisas mais infames, não sei se acrescentando, se falando a verdade ou se diminuindo, mas as coisas mais infames que eu já ouvi sobre igreja, eu vim ouvir aqui na Suíça. E sabe o que é que isso produz? Corações como aquele coração de Pedro. Corações incrédulos. Porque Deus convida a mim e a você para cavalgar nas nuvens. Não é assim que está Isaías 58, o último versículo, né? O último versículo de Isaías. Deus quer brincar conosco. Ele quer nos levar a dimensões que nós não conhecemos. Isaías 58, 14, diz assim: então te deleitarás no Senhor, eu te farei cavalgar sobre os altos da terra, e te sustentarei com a herança de Jacó teu pai,
Porque a boca do Senhor disse. Deus quer brincar com você nas nuvens. Dá glória a Deus. Ah, gente desanimada. Oh, Jesus. Meu Deus, você sabe o que é? Você é seguro pela mão de Deus, onde você não pode pisar, e Ele te levar a estes lugares. É isso que Deus quer fazer com você. É isso que Deus quer fazer com você e com a tua vida. Mas o que tem acontecido? A gente precisa passar por aquele processo que Pedro precisou passar. Pedro precisou passar. Eu quero dizer uma coisa a você. Se você tem sido desiludido ou desiludida, presta bem atenção a isso. Se você tem sido desiludido, desiludida, Jeová soprou essas coisas no meu ouvido. Perdeu uma batalha, se envergonhou, se entristeceu. Perder uma batalha, se alguém te frustrou, te endureceu, trouxe mais incredulidade sobre o teu coração. Perder uma batalha não significa perder uma guerra. Glória a Deus. Quem assiste filmes de guerra, eu evito muito assistir televisão, né? Mas eu ouço falar War of Thrones, né? Game of Thrones, né? Batalhas, guerras. Não se ganha só com uma batalha. Guerra se ganha com várias batalhas. Se você perdeu uma, não significa que você perdeu a guerra. Tem uns militares aqui, né, que estão balançando a cabeça, eles sabem o que é que nós estamos falando, né? Eu já fui militar também, né? Então, perder uma batalha não significa que você perdeu uma guerra. Você foi entristecido, você foi decepcionado, mas Deus está dizendo para você nesta manhã: você não perdeu a guerra. Você não perdeu a guerra. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, Senhor. Em Gálatas, no capítulo 6, versículos 6 e 7. Gálatas 6, versículo 6 e versículo 7. Olha como diz a palavra do Senhor. É por isso que eu digo que a Bíblia é uma sinfonia, tá? Se você não percebe isso, peça ao Espírito. Você sabia que só o Espírito de Deus pode revelar a Bíblia para você? Amém, Senhor. Conheci muitos advogados, juízes. Tive muitos embates com eles, nos escritórios deles, algumas vezes nas casas deles. Oh, quanta ignorância com relação a Deus. Quanta estupidez, porque quem conhece as profundezas de Deus é o Espírito de Deus. Amém. E se a pessoa não tem o Espírito de Deus, é cego igual a Satanás. Verdade. Não se incomode muito com esse negócio, não. Ore, realmente ore, para que Deus liberte. Mas você entende porque você tem o Espírito de Deus. Segundo Coríntios 2, 8, 9, 10, 11, por ali vai falar isso. Quem conhece as profundezas de Deus? O Espírito de Deus que perscruta a mente de Deus. E nós temos a mente de Cristo. Amém. Você tem o Espírito de Cristo em você. É por isso que você entende. Ah, faz sentido. Ah, faz sentido. Isso é o Espírito trabalhando em você, em sua mente. Porque agora você é dele. Você tem o Espírito dele. Ele habita em você. Ele habita com você. Você é dele. Paulo diz assim, Gálatas 6,6. E o que está sendo instruído na palavra? Quem é que está sendo instruído aqui na palavra? Faça participante em todas as boas coisas aquele que o instruiu. Você está guardando alguma coisa? Mas não é coisa ruim não, tá? Tem gente que diz assim, vamos fazer um bazar. Aquele sapato que já furou traz.
na hora da oferta, tem gente que não gosta que a gente fale sobre isso. Não fala sobre dinheiro não, pastor. Não fala sobre dinheiro não, porque o Evangelho é outra coisa. O Evangelho é outra coisa. A gente vai entender. Aí eu dou meu dízimo no dia, no mês que eu quero. Você já entendeu o que é que a gente está falando, né? Quem me acompanhou desde o dia que eu cheguei aqui sabe que eu nunca tirei uma pregação inteira para falar sobre isso. Falo até sobre alguns pontos, dou alguns testemunhos, mas Deus me incomodou demais. E Ele me fez entender que Ele estava me incomodando porque Ele quer abençoar sobremaneira esta igreja. Amém, Senhor. Eu espero que não somente 16% acredite, mas que toda a congregação acredite. Glória a Deus. Eu vou fazer uma interrupção aqui só para contar um testemunho. O pastor Josué sabe, minha esposa sabe, quem tem muito tempo comigo sabe. Eu tenho um receio tremendo de me aparecer. Eu tenho um receio tremendo porque só um precisa aparecer. É o Senhor, o Rei da Glória. Amém, Senhor. Só Ele precisa aparecer. Mas tem coisas que a gente precisa falar, irmão, ser honesto e abrir o coração. Uma palavra de coração para coração. Porque se eu amo vocês, eu preciso contar esses segredinhos para vocês. O pastor José comprou um terreno. A igreja em Feira de Santana comprou um terreno de 3 milhões, não foi 3 mil, 3 milhões de reais. Nós pagamos esse terreno em menos de um ano. Eu não estou contando isso aqui para fazer caso do que ofertamos, porque não foi o governo que deu empréstimo para a igreja. Não foi banco que deu empréstimo para a igreja. Não foi um grande empresário que deu dinheiro para a igreja. O terreno de 3 milhões, não é 3 mil nem 30 mil, tá certo? 3 milhões de reais foi comprado com dinheiro de ofertas. Amém. Glória a Deus. Dinheiro de ofertas. E eu vou cair numa loucura aqui agora, né? A soma que nós demos, eu e minha esposa, para este terreno, valia, ou era o valor de um carro 0 quilômetro. Você acha que eu tenho pena disso? Teve meses de eu usar o meu limite no cheque especial. Eu não estou falando de coisa aqui que eu não pratico. Eu sei que eu peço perdão à igreja porque eu não tenho ensinado tanto isso. Talvez eu tenha até retardado a bênção de vocês. Eu sei que muitos já têm sido abençoados aqui. Mas Deus quer te levar a cavalgar nessa loucura. E quando eu fui comprar um apartamento, acho que não sei se a irmã Michele está aqui, ela esteve visitando a gente, não está aí não. Ficou com o Abraão. Eu comprei um apartamento em frente ao apartamento da minha irmã. Você sabe quanto eu paguei a menos naquele apartamento? Isso eu estou fazendo comparação com o apartamento da minha irmã, que é porta de frente. Porta a porta. Eu paguei 100 mil reais a menos. Glória a Deus. Deus não fica devendo nada a ninguém. Deus não fica... Bote simplesmente. Deus não fica devendo nada a ninguém. O despojo de Jericó é para o tesouro de Deus. O despojo de Ai é para você. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Elias, o tisbita, profetizou para Acais e disse: por 3 anos não vai chover. 3 anos não vai chover. E fugiu, se escondeu no ribeiro de Quirat. Outros chamam Quiat. E por causa da escassez de chuva,
o ribeiro secou. Diz que os covos traziam pão e carne e ele bebia água do ribeiro. E quando o ribeiro secou, às vezes o ribeiro seca, né, irmãos? Deus disse para Elias: vai para Serapta, eu vou enviar uma Viúva. Aleluia! Glória a Deus. Jeová gosta de brincar conosco. Elias, tem um empresário lá em Serapta muito rico. É porque a gente pensa assim, né? A gente pensa assim, tem um empresário lá, camarada, é quem domina a área lá. Então tu fica lá com ele, te encosta lá porque ele vai te alimentar, não. Jeová não trabalha assim. Aleluia. Glória a Tem Deus. uma viúva. Tem uma viúva. Ela é que vai te sustentar, Elias. Amém, Senhor. Aleluia. Aí Elias vai para Serapta, chega lá e encontra uma mulher catando graveto para fazer um fogo, fazer o último bocado, comer e morrer. E Elias chega e diz: ei, você aí, vem cá, dá um pouco d'água. Olha, estava tudo em seca. Aleluia. Me dá um pouco d'água. E a mulher vem e dá um pouco d'água para Elias. E depois ele diz: olha, agora prepara um bocado e me traz. Meu Senhor, o que eu tenho é um pouquinho que eu vou preparar ali, comer e dar ao meu filho e morrer. Porque não tem mais nada. Qual foi a palavra de Elias? Quem se lembra? Vai, faz primeiro para mim. Faz primeiro para mim. Aleluia. Eu vou convocar aqui esse pessoal de direitos humanos. Ah, mas isso não é direito, pastor. Peraí. A mulher é uma viúva. E o direito do órfão, pastor? Esse homem é muito... Peraí. O direito de tantos direitos humanos, os homens de direito vivem atrás das grades e os traficantes, os malfeitores, vivem em liberdade fazendo o que querem. De tantos direitos humanos. Quais são os teus direitos? Sabe qual é o teu direito? Não tem mais. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Vai e prepara primeiro para mim. E não temas. Amém. Não tenha medo. Você agora tem um Deus. Aleluia. Amém. Aleluia. Não temas. Ah, pastor, essa aqui não dá, né? Eu tenho uma moedinha que eu vou entregar aqui. Nada contra a moedinha. Ah, sim, pastor, claro, nada contra a moedinha, porque aquela viúva que Jesus estava olhando também só deu uma moedinha. Mas deixa de interpretar o texto por completo, pelo amor de Deus. Glória a Deus. O que é que o texto diz? Era tudo que ela tinha. Tudo que ela tinha. É porque você não só viveu, você ainda não viveu até aqui só com aquela moedinha para comer e morrer. É por isso que você não sabe a situação da viúva. Que Jesus olhou. Ah, pastor, mas uma moedinha também vai, né? A Bíblia faz menção, meu amado, minha amada. Era tudo que ela tinha. Aleluia. Se você já perdeu uma batalha, Deus está te chamando a lutar outras. Amém. Perder uma batalha não está derrotado. Você não perdeu a guerra. Deus está te convidando. Glória a Deus. Amém. Quando eu comecei a trabalhar, Edna, Ana Cláudia se lembra disso? Ela viveu lá com a gente, vivia, né? Deus começou a nos abençoar e eu disse: olha, estou rico. A coisa que eu mais gostaria de fazer, o que era? Passear pelo mundo, conhecer o mundo. América, glória, Ásia. Aliás, Ásia não, né? Ásia não gostava da Ásia, aí Jeová me voltou para ficar 12 anos lá na Ásia, né? Europa. Eu já tinha vindo aqui na Suíça, tem irmão que diz assim: ah, o pastor já conhece? Eu conheço a Suíça desde 97. Desde 97. Eu vim por Genebra, passei por Lausanne, subi Zurique, títulos Neves Eternas, né? Lucerna, Itália, e aí vai. E eu achava que eu estava, né, sentado na bufunfa, como se diz, né?
Aí um dia eu orando, aí Jeová chegou e disse assim, Jeová conhece teu nome, sabia? Ele disse assim, Enoque, o dinheiro que eu te dou não é para fazer turismo. Eita, glória. Glória a Deus. O dinheiro que eu te dou é para fazer a minha obra. Quando eu prego aqui, irmãos, que o ouro do Egito não é para fazer bezerros. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Direitos humanos. Imagine no dia que o pastor Pedro chegar aqui nesse púlpito e dizer assim, irmão, nós precisamos pregar o evangelho. Venda a sua casa e traga o dinheiro aqui. Na sua Bíblia tem isso? Tem? Tem ou não tem? Não, tem gente que diz que não tem. É tão chocante isso, né, irmão? Misericórdia. Isso não é de Deus. Não foi por isso que Ananias e Safira morreu? Você tem lido a Bíblia, amada? Vendam as suas propriedades, vendam os seus terrenos. A gente precisa pregar o evangelho. Ah, pastor, eu quero ver avivamento. Pastor, eu quero ver avivamento. Onde é que começa o avivamento, irmãos? Na nossa casa. Quer ver avivamento? Morre. Morre. Cala a alma. Senhor, meu coração não se elevou, nem meus olhos levantaram. Não me exercito em grandes assuntos, nem em coisas elevadas para mim. De certo, eu fiz calar, fiz sossegar a minha alma, qual criança desmamada pra com sua mãe, tal é minha alma pra comigo. Espera, Israel, no Senhor, desde agora e para sempre. Amém. Faz calar a tua alma. Faz sossegar a tua alma. Deixa o controle para Ele. Glória a Deus. O despojo de Jericó é dele. O despojo de Ai é teu. Dai a César o que é de César, mas dai a Deus o que é de Deus. Eu gostaria que essa igreja fosse instruída. Eu gostaria que essa igreja entrasse nos mistérios divinos, com dedicação, com paixão pelo reino. E Deus tem uma promessa para essa igreja. Amém. Irmãos, Deus ama esse povo aqui. Eu não sei. Eu digo, meu Deus. Em nome de Jesus. Aleluia. Quando eu estava para vir para aqui, eram 5 irmãos. Família do irmão Edson, a família do irmão Batista e mais uma irmã. A minha casa são 4 pessoas. Eu disse, pastor Josué, é 4 contra 4. Deixa esse pessoal lá. O que não falta lá é igreja. Irmãos, vocês não sabem o que é que vocês estão ouvindo aqui nesta manhã. Vocês ainda não experimentaram aquilo que Deus tem para você. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia.
É 4 contra 4, pastor. Lá essa gente tem igreja. Igreja de brasileiro não falta lá. Não, pastor, Deus está falando em meu coração. Ele tem um negócio para fazer ali. Amém, Senhor. Amém. Glória a Deus. E Ele vai fazer. Glória a Deus, eu creio, Senhor, em nome de Jesus. E Ele vai fazer. Amém, Senhor. Ele vai fazer. Glória a Deus. Aleluia, Santo aleluia. aleluia. Grandioso és tu, Senhor. Nós falamos essa semana sobre Jabez. Quem já ouviu falar sobre Jabez aqui? Umas 4 pessoas. A gente está perdendo muita bênção. Eu quero terminar, mas Jabez, ele fez uma oração. Você sabia que tem crente que tem vergonha de dizer: Senhor, me abençoa? 1 Crônicas, capítulo 4, não leia agora, mas leva esse dever de casa, tá certo? Versículo 9, versículo 10. Leva esse dever de casa. Leva esse dever de casa. Jabez fez uma oração e ele se tornou ilustre. Amém. Quanta gente ilustre eu tenho aqui? Glória a Deus. Aleluia. A palavra ilustre está na Bíblia. Você sabe o que significa ser ilustre? Você sabe o que significa ser ilustre por causa de uma oração que ele fez? Ele se tornou ilustre. Ilustre deriva de luz. Se alguém quiser luz, vai ter que olhar para você. Amém. Pastor, o senhor está blasfemando. Porque Jesus diz que Ele é a luz do mundo. Mas o mesmo Jesus que disse que Ele é a luz do mundo, Ele disse: vós sois a luz do mundo. Você é luz do mundo. Amém, Senhor. Jabez se tornou cheio de luz, porque ele fez uma oração: Senhor, me abençoa. Tem crente que tem vergonha de orar assim. Nós fomos visitar essa semana a Alexia. A maioria de vocês aqui receberam um SMS, ligaram, jejuaram, oraram. A notícia, ontem a mãe dela esteve aqui. Ela já se restabeleceu. Amém. Já comeu. Glória a Os Deus. médicos estavam querendo internar ela no hospital psiquiátrico do Chuva, porque não via diagnóstico. Não tinha diagnóstico. Mas ela já se restabeleceu. Você é ilustre. Nós somos ilustres. Amém. Agora por que, pastor? Fazemos oração: Senhor, me abençoa. Agora não é abençoar para eu ser abençoado e tirar uma de bacana em cima do meu irmão. Verdade. Deus disse para Abraão: Abraão, de fato eu te abençoarei e você será uma bênção. Amém. Quando Deus te abençoar, lembra da oração de Jabez: Senhor, me abençoa. Para que, Jabez? Enlarguece os limites das minhas terras. Você vai tocar vidas. Você vai acolher pessoas. Você vai ministrar sobre vidas. Glória a Deus. Deus te abençoando é para isso. E ele termina o 4º ponto da oração. Ele diz: livra-me do mal. Porque quando o adversário vê você prosperando, o pastor Josué diz que crescer dói. Crescer dói. Você quer crescer? Amém. Crescer dói. Mas com o Espírito ele passa o bálsamo em nós. Amém. Não vai faltar gente querendo apontar o dedo para É você, verdade, Jesus. te falsear, É verdade. te atacar por trás. Mas Jabez orou: livra-me do mal. Amém, Jesus. Livra-me do mal. Provérbios 14, 24 diz que a inveja faz apodrecer os ossos. Você sabia que o invejoso, ele não quer um outro iPad, ele quer esse, porque esse é meu. O invejoso é assim. Deus cria em abundância, mas ele não quer. Ele quer esse, porque esse é o meu. A inveja apodrece os ossos. Mas aqui não tem invejosos, não. Glória a Deus. No nome de Jesus. Porque nós somos aqueles que vamos cavalgar nas alturas. Amém?
Eu quero que você curve a sua cabeça. Todas as bênçãos de Abraão. Você sabe que ser filho de Abraão significa amigo de Deus, e é amigo de Deus porque crê. O que nós temos pregado é a palavra da fé. A fé vem pelo ouvir. Você já tem fé. A fé já foi gerada em você pela palavra que você tem ouvido. E essa fé vai desencadear, vai arrebentar com as correntes. Vai trazer, como eles dizem em inglês, um breakthrough. É como se você tivesse um muro muito alto, forte, levantado, que impede você de alcançar as bênçãos. E esse muro agora, presta atenção, está sendo arrebentado e colocado ao nível do solo para que você passe. E as bênçãos do Senhor, não tenha vergonha, não tenha medo, porque você é filho de Deus, você é ilustre. Estão ao seu alcance. Todas as bênçãos de Abraão, Pai, eu clamo sobre os meus irmãos nessa oportunidade. Eu sei que o Senhor tem nos abençoado, mas eu não quero bênção só para mim, Senhor. Eu sei que o Senhor tem aberto portas em minha vida, na vida da minha família. O Senhor tem tratado de forma especial com a minha casa, e eu glorifico o Teu nome por isso. Mas eu quero ver no nome de Jesus esta mesma bênção ou superior, Senhor, sobre a vida dos meus irmãos. Que eles descubram isso, ó Pai, que eles andem de acordo com a Tua palavra. Sim, ó Deus. E se for preciso fazer sacrifício, e se for preciso, como diz a Tua palavra, semear a semente, andando e chorando, mesmo que doa, Senhor, mesmo que os Teus filhos digam, mas tudo isso, pastor, eu tenho que dar. Senhor, que o Senhor possa fortalecê-los, mas que eles façam esta semeadura, porque a Tua palavra nos diz, Senhor, em Eclesiastes 11, lança o Teu pão sobre as águas, e depois de dias o acharás. Guarda de Israel, abençoa os meus irmãos com a bênção de Abraão, para que este tabernáculo, este concerto, este evangelho seja anunciado, Senhor, na face da terra, para a glória do Teu nome. Aqui está a palavra profética. Sim, Senhor, que esta igreja seja abençoada no nome do Senhor Jesus, e que prosperem as casas, e que prosperem as vidas, e que sejam livres das enfermidades, e que sejam livres daqueles que querem roubar, e que sejam livres daqueles que querem destruir, e que sejam livres daqueles que querem matar. Santo de Israel, esta bênção, Senhor, eu clamo sobre os Teus filhos, e é na autoridade do nome de Jesus que eu oro. Aleluia. Amém. Glória a Deus.